Olá, meu nome é Alana Costa Morro Pucente. Eu sou aluna de Iniciação Científica da FAPERJ, orientada pelo Dr. Fernando Ariel Genta. Fazemos parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos da Fiocruz IOC, e essa apresentação faz parte do quarto ciclo de seminários virtuais do nosso laboratório. O artigo que será discutido essa semana foi publicado nesse ano, de 2022, na MDPI, na área de parasitologia. Ele foi desenvolvido por pesquisadores alemães e é intitulado Alterações da atividade bacteriolítica induzidas pela alimentação e o padrão de compostos bacteriolíticos no intestino médio anterior e no intestino médio posterior do Triatomina hematófago Triatoma infestans. Começando a falar do inseto estudado, o Triatoma infestans é um importante vetor Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Em relação ao alimentar, esse inseto é hematófago em ambos os sexos e em todos os estágios de desenvolvimento. Após fazer a ingestão de sangue, esse sangue passa pelo esôfago e é armazenado no intestino médio anterior. Nesse local, o sangue permanece principalmente não digerido, mas é concentrado e os eritrócitos são lisados. Pequenas porções de sangue são passadas dessa cavidade para o intestino médio posterior. A digestão ocorre lentamente ao longo do tempo, com duração de 14 dias em fêmeas totalmente engurgitadas Triatoma infestans e em mais de 35 dias em ninfas de quinto instar totalmente engurgitadas dessa mesma espécie. Nas ninfas, é importante ressaltar que os nutrientes são necessários para o desenvolvimento para o próximo instar. Esses insetos possuem uma importante colônia de simbiontes que são adquiridos principalmente por coprofagia, que é a ingestão de excretas. Mas também podem compor essa microbiota micro-organismos do ar. E são dois principais meios. O primeiro, através do ar engolido antes da muda, a fim de aumentar o volume do corpo. E o segundo é pelo contato do aparelho bucal dos insetos com a pele antes e após a alimentação. A composição bacteriana depende de alguns fatores. Os principais são a espécie de triatomínio, o estágio de desenvolvimento e a região do trato gastrointestinal. Após a ingestão de sangue, após a alimentação, as bactérias simbióticas se desenvolvem fortemente na região do intestino médio anterior. Isso já está bem esclarecido para Triatoma infestans e Rótilos prolixos. Mas os micro-organismos possuem uma densidade significativamente menor no intestino médio posterior. Então, há uma regulação de bactérias, tanto nos diferentes compartimentos e também durante a alimentação, a digestão desses insetos. Essa atividade de regulação foi atribuída principalmente à função das lisosomas em Rótilos prolixos. Um estudo mostrou que uma lisosoma de Triatoma brasiliensis, sintetizada em Escherichia coli, mostrou atividade muramidase contra Micrococcus luteus. E essa atividade ocorreu tanto em condições alcalinas quanto em condições ácidas, indicando uma função digestiva em diferentes compartimentos do intestino médio do inseto. Os peptídeos antimicrobianos são justamente responsáveis por fazer essa regulação na população bacteriana. De acordo com estudos moleculares e transcriptomas, não apenas os genes que codificam lisosomas, mas também aqueles que codificam outros peptídeos antimicrobianos são expressos no intestino de Rótilos prolixos, Triatoma infestans e Triatoma brasiliensis. Entre esses incluem-se as defensinas, os inibidores de protease tipo passifastina, prolixina
inibidor RPTI do tipo casal, TIAP e atacinas. Esses peptídeos podem ter diferenças entre as espécies de triatomíneos. Além disso, os compostos antimicrobianos diptericina, triatox e trialicina são sintetizados nas glândulas salivares, além daqueles citados são sintetizados no intestino do inseto. Também existem outros compostos de baixa massa molecular envolvidos na ação antibacteriana, como, por exemplo, o óxido nítrico, que também está presente no trato intestinal dos triatomíneos. O trabalho tem, então, o objetivo de determinar a evolução temporal da atividade bacteriolítica no intestino médio anterior e no intestino médio posterior de Triatoma infestans. Vale ressaltar que o único trabalho similar a esse foi feito utilizando Triatoma brasiliensis, mas considerando apenas o intestino médio posterior. Em relação à metodologia, eu vou fazer uma breve revisão e conforme eu for apresentando os resultados, eu vou falando um pouco mais sobre como o trabalho foi feito. De uma forma geral, foram feitos ensaios de turbidez e zimograma utilizando 3 espécies bacterianas diferentes. São elas Escherichia coli, Micrococcus luteus e Rhotococcus striatomini. Eles também fizeram experimento em diferentes valores de pH para conseguirem indicar a síntese de diferentes compostos bacteriolíticos e também em insetos com diferentes tempos após a alimentação. A partir disso, foram estudadas as regiões do intestino médio anterior e intestino médio posterior de Triatoma infestans. Primariamente foi feita a pesagem do intestino médio anterior, que é o primeiro gráfico, o intestino médio posterior, que é o segundo gráfico, bem como a mensuração da concentração de proteínas solúveis em ambos os órgãos. Os gráficos eles relacionam no eixo Y o peso do órgão e a concentração de proteínas, e no eixo X os dias após a alimentação. As barras brancas referem-se ao peso e as barras em cinza referem-se à concentração de proteínas. Falando um pouco sobre o primeiro gráfico, que é sobre o intestino médio anterior, o peso desse órgão foi fortemente aumentado pela ingestão de sangue. Houve uma diferença significativa entre os insetos alimentados e os insetos não alimentados, sendo que no dia 50 após a alimentação, esse órgão já estava metade do peso inicial. Em relação à concentração de proteínas solúveis, houve uma variação considerável entre as ninfas quintuista não alimentadas e permaneceu num nível semelhante até o dia 40 após a alimentação. E após o dia 50 foi fortemente reduzida em relação à concentração anterior. Em relação ao intestino médio posterior, falando primeiramente do peso, houve um crescimento significativo até o dia 10 após a alimentação, permanecendo até o dia 40, onde houve uma diminuição significativa. Em relação à concentração de proteínas solúveis, houve um aumento no dia 1 após a alimentação e depois essa concentração permaneceu estável no órgão. Comparando o intestino médio anterior e o intestino médio posterior nos primeiros 40 dias após a alimentação, o IME era sempre 3 a 4 vezes mais pesado que o IMP, enquanto que no dia 50 após a alimentação, eles tinham um peso semelhante.
Em relação à concentração de proteínas, exceto pela concentração similar de proteína solúvel no dia 50 após a alimentação, as concentrações no IMA sempre foram 4 a 8 vezes maiores do que no MP. Os pesquisadores também analisaram a atividade bacteriolítica em diferentes pHs. Então, nesse gráfico, está representado a atividade bacteriolítica contra micrococcus luteus, que são as linhas inteiras, as linhas sólidas, e Escherichia coli, que são as linhas pontilhadas. Em extratos, tanto do intestino médio anterior, que são os triângulos preenchidos, quanto do intestino médio posterior, que são os triângulos abertos, triângulos sem estarem preenchidos. Os insetos eles foram dissecados no dia 20 após a alimentação. E em relação à comparação da dependência do pH das atividades antibacterianas no sobrenadante homogeneizado do intestino médio anterior, a atividade contra micrococcus luteus foi maior em pH 4 e fortemente reduzida em pH 5, onde aumentando esse pH houve uma ampla faixa de alta atividade entre o pH 6 e o pH 9. Então, na figura, esse dado está representado como o triângulo preenchido com a linha sólida, com a linha inteira. A atividade do sobrenadante do intestino médio posterior também mostrou um perfil semelhante ao citado acima. Esse dado está demonstrado no triângulo aberto na linha contínua. Usando amostras dos insetos secados em diferentes dias após a alimentação, os picos de atividade foram sempre em pH 4 e pH 7. Em relação ao simbionte Rhotococcus stratomyini, não houve uma alteração durante a incubação usando sobrenadante de ambas as partes do intestino dos insetos secados em diferentes dias após a alimentação. Então, os pesquisadores optaram por não mostrar esses dados. Usando a Escherichia coli, as densidades ópticas aumentaram durante a incubação em pH 3 e 4. Esses dados também não foram apresentados. E os sobrenadantes desse órgão possuíam maior atividade contra a Escherichia coli em pH 7 a 9. No gráfico, esse dado está representado pelo triângulo preenchido com a linha pontilhada. Enquanto no intestino médio posterior, o pH ideal foi de 5 a 7. Na imagem está representado pelo triângulo aberto com a linha pontilhada. Então, de forma geral, usando os homogenatos do inseto secados em diferentes dias, os máximos foram pH 7 e 5. Esses dados também não foram mostrados no gráfico. Com base nos dados anteriormente escritos, os pesquisadores analisaram a atividade bacteriolítica contra cada uma dessas bactérias em diferentes dias após a alimentação, analisando o intestino médio anterior, que são as barras em cinza dos gráficos, e o intestino médio posterior, que são as barras brancas. Essa determinação foi feita analisando os dois pHs de maior atividade, de acordo com o ensaio anterior, que foi o pH 4, que é o primeiro gráfico, e o pH 7, que é o segundo gráfico. No primeiro dia após a alimentação, houve uma redução da atividade bacteriolítica nas amostras de intestino médio anterior contra micrococcus luteus, cerca de 50% nos pHs 4 e 7.
A partir do dia 20 no pH 4 e do dia 40 no pH 7, a atividade bacteriolítica aumentou. Posteriormente, houve uma diminuição entre os dias 40 e 50. No intestino médio anterior, a atividade em pH, tanto em pH 4 quanto em pH 7, foi muito maior do que no intestino médio posterior. Além disso, no pH 7, a atividade do IMP foi menor do que no IMA, como citei, possuindo um curso de tempo semelhante ao que foi descrito no pH 4. Entretanto, o que chamou a atenção dos pesquisadores foi uma redução significativa no dia 50, como é possível ver no gráfico de forma bem clara. Esse resultado é bem parecido com a análise anterior. A diferença é que a atividade bacteriolítica, nesse caso, foi medida contra Escherichia coli, e os pHs utilizados foram 5, que é o primeiro gráfico, e 7, que é o segundo gráfico. Em pH 5, a atividade bacteriolítica contra E. coli foi significativamente maior no IMA, que é a barra em cinza, após a ingestão de sangue, diminuindo no dia 40 e voltando a aumentar no dia 50. Esses gráficos são bem similares aos mostrados anteriormente, entretanto, eles medem a atividade bacteriolítica contra Escherichia coli, e os pHs usados foram 5 no primeiro gráfico e 7 no segundo gráfico. No pH 5, a atividade contra E. coli foi significativamente maior no IMA após a ingestão de sangue, diminuindo no dia 40 e voltando a aumentar no dia 50. No segundo gráfico, no pH 7, a atividade no IMA foi significativamente menor no dia 5 após a alimentação, comparando com os insetos não alimentados, e posteriormente houve um aumento no dia 20 após a alimentação, em que a atividade continuou alta até o dia 40 e depois foi significativamente reduzida no dia 50. No pH 7, a atividade sempre foi significativamente menor no IMP em comparação com o IMA. E o curso do IMP, apesar de ser mais baixo, foi similar com o que eles viram em IMA, atingindo o máximo nos dias 20 e 30 após a alimentação e reduzindo significativamente no dia 40 e 50. Foram feitos também alguns experimentos em géis de eletroforese. Então, esse primeiro experimento foi feito utilizando amostras do IMA, que é o primeiro gel, e IMP, que é o segundo gel, com insetos em diferentes dias após a alimentação, bem como foram feitos os outros testes. Então, a princípio, com esse experimento, eles pretendiam identificar o peso de proteínas que estavam sendo expressas nesses dias após a alimentação, nesses determinados órgãos. Então, após a eletroforese do sobrenadante de IMA, secados em diferentes momentos após a alimentação, a maioria das proteínas foi localizada em 14, 28 e 57 kilodaltons.
No dia 50 após a alimentação, haviam apenas traços de proteínas. Nos sobrenadantes de IMP, o padrão de bandas foi mais complexo do que no IMA. A concentração de proteínas, 14 kDa, aumentou fortemente após a alimentação e foi semelhante até o dia 20. Cerca de 40% da proteína total estava entre os dias 1 ao dia 30 após a alimentação. E essas proteínas não foram mais detectáveis nos dias 40 e 50 após a alimentação. Então, seguindo a linha de pensamento do artigo, eles utilizaram os substratos bacterianos para avaliar a lise em diferentes pHs e assim analisar no gel de eletroforese. Então, esse primeiro gráfico refere-se ao intestino médio anterior nos pHs 4, que é a primeira imagem, e o pH 7, que é a segunda imagem. Um fato importante é que essa análise foi feita utilizando o Micrococcus luteus como substrato, já que quando os pesquisadores utilizaram E. coli, não foram encontradas regiões de lise. Então, as bandas de lise apareceram em 16, 22 e 40 kDa. A atividade de lise em 16 kDa foi comparável entre os pHs, mas nos outros dados, a atividade foi mais forte na incubação com o pH ácido, ou seja, no pH 4. Então, falando um pouco sobre as duas imagens separadamente, em pH 4, a atividade em 16 kDa estava presente em ninfas não alimentadas. Ela foi muito pequena, quase ausente, até os 5 primeiros dias após a alimentação. E ficou muito forte entre os dias 20 e 40. E após o dia 50, ela reduziu. A atividade em 22 kDa foi muito menor do que a atividade em 16, mas mostrou um curso semelhante. Em relação aos 40 kDa, a atividade foi visível pela primeira vez no dia 20 após a alimentação e em seguida tornou-se muito menor em 30 e 40 dias após a alimentação. No pH 7, o padrão de lise foi semelhante ao que eu já havia mencionado para o 16 kDa. Então, os insetos não alimentados tiveram uma lise bem mais intensa. Entre os dias 1 e 5 após a alimentação, houve uma diminuição e depois um aumento. Uma atividade lítica adicional, porém fraca, ocorreu em 22 kDa em insetos não alimentados e posteriormente nos dias 30 e 40 após a alimentação. A atividade em 40 kDa foi detectável nos dias 20 a 40, com maior atividade no dia 20. Da mesma forma que foi feito com o intestino médio anterior, houve a incubação de sobrenadantes de homogeneizados de intestino médio posterior com Micrococcus luteus em pH 4 e 7. De acordo com os hemogramas, houve atividade em 16, 19, 36 e 40 kDa. As incubações em pH 4, a atividade em 16 kDa foi fortemente reduzida no primeiro dia após a alimentação e detectável até o dia 40. A atividade a 22 kDa foi presente nos dias 10 e 20 após a alimentação, sendo mais forte no dia 20. No dia 10 após a alimentação,
um adicional muito fraco de atividade estava presente entre 16 e 22 kDa. Na figura, ficou claro apenas no dia 20, como uma escada de bandas. No pH 7, a laser de 16 kDa foi mais forte do que nas outras regiões e presente em todos os momentos após a alimentação, atingindo o máximo no dia 20 e uma forte redução no dia 50. E a atividade de Lise em 19 kDa ocorreu em insetos não alimentados e até 40 dias após a alimentação. Em todos os simogramas, a atividade contra micrococos luteus nunca foi detectável em análise molecular por intervalo menor de 14 kDa. A área de Lise de homogenatos do intestino médio anterior do inseto em cerca de 16 kDa mostrou duas zonas com massas moleculares de 15 e 16 kDa. Os homogenatos do intestino médio posterior produziram 3 bandas de Lise independentes, de 15, 16 e 16,5 kDa. Em ambas as amostras, a atividade foi maior em 15 kDa, esses dados não foram mostrados. Comparando os dois compartimentos, menos bandas de Lise foram induzidas por estratos do intestino médio anterior, que possuem maior atividade antibacteriana. A discussão desse trabalho eu particularmente achei muito interessante e agregou muito no meu conhecimento. Para a apresentação eu tentei fazer um breve resumo, mas quem se interessou pelo tema, eu recomendo fortemente que leia na íntegra. Então, o primeiro ponto é que eles encontraram concentrações relativamente semelhantes de proteínas no intestino médio anterior, Striatoma infestans, entre os dias 5 e 40 após a alimentação. Isso reflete com mais precisão o comportamento digestivo específico de triatomíneos do que os estudos antes realizados com rótulos prolixos, uma vez que nos triatomíneos não ocorre a digestão de hemoglobina nesse compartimento, no intestino médio anterior. O sangue nesse compartimento é apenas concentrado e ele vai passando em pequenas porções ao longo do trato digestivo para aí sim ocorrer a digestão. Esse armazenamento de sangue, quase não digerido por muito tempo, exige uma defesa antibacteriana para evitar o crescimento de micro-organismos nocivos. Em uma investigação mais detalhada da atividade bacteriolítica no intestino de triatomíneos, as bactérias gram-positivas, como micrococos luteus, foi usada como substrato com tampão de citrato de sódio, variando de pH 5 a 7,5. A maior atividade bacteriolítica no intestino médio anterior e homogenizado no intestino médio posterior do rótulos prolixos ocorreram entre pH 5 e 6, com pico no pH 5,5. No estudo que eu trouxe para a discussão dessa semana, em Striatoma infestans, um sistema tampão universal foi usado, permitindo medições entre pH 3 e pH 9. Utilizando micrococos luteus, um pico de atividade foi relatado no pH 4, o que não havia sido relatado anteriormente, com um segundo pico ocorrendo em pH 7. O valor de pH mais baixo não foi medido no intestino usando microeletrodos, mas parece relevante devido a um gradiente de acidificação existente desde a parede do intestino até o lúmen, sendo esse último a posição do microeletrodo. Nas medições de pH em ninfas de Striatoma infestans não alimentadas, ou seja, em jejum, os valores pH no intestino médio anterior e intestino médio posterior foram de aproximadamente 6,3 e 6,6, respectivamente.
Após a alimentação, os valores diminuíram em ambas as regiões, para um mínimo de pH 5,2 no 8º dia após a alimentação e depois aumentaram de forma constante para o pH 5,9 no 20º dia após a alimentação. Estudos em rótulos prolixos comparando a atividade antibacteriana intestinal contra bactérias gram-negativas ou gram-positivas obtiveram como resultado uma atividade antibacteriana significativamente maior no intestino médio anterior quando comparado com o intestino médio posterior. A atividade contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus aumentou após a alimentação para o máximo em 7 dias após a alimentação e depois houve uma queda. Comparando o curso de tempo entre Atoma infestans em um valor de pH semelhante ao utilizado por Vieira e colaboradores em 2014, a alimentação induziu uma diminuição na atividade contra Escherichia coli no intestino médio anterior até o 5º dia após a alimentação. Então, a atividade aumentou até o dia 20 e permaneceu estável até o dia 40 após a alimentação. Em relação ao curso no intestino médio posterior, o padrão foi semelhante, entretanto, a atividade foi sempre menor. Além disso, a atividade contra micrococos luteus atingiu um pico no dia 40 após a alimentação e mostrou a mesma diferença entre as duas regiões. As diferenças na dependência alimentar da atividade bacteriolítica entre rótulos prolixos e Triatoma infestans pode ser causada pela diluição diferente usada nos experimentos. Desde o curso temporal de atividade bacteriolítica após a alimentação nas duas regiões e o pH ótimo na atividade contra os diferentes substratos também diferem entre os estudos. Além disso, várias regiões específicas do intestino do inseto podem ter compostos antibacterianos intestinais diferentes provavelmente envolvidos. Assim, a inanição prolongada correlaciona-se com uma redução na atividade antibacteriana. Apenas a análise de mudança no número de bactérias ou na síntese reduzida, baseada em fome ou degradação de compostos antimicrobianos, poderá esclarecer os possíveis fatores responsáveis. Na tentativa de correlacionar as bandas de eletroforese de Lise com peptídeos antimicrobianos conhecidos, nenhum peptídeo bacteriolítico de menos 14 kDa foi identificado, embora o nível de expressão de genes que codificam para defensinas, que tem 4 kDa, é aumentado após a ingestão de sangue. Os autores então sugerem que pode haver um complexo não dissociado de defensina com alguma outra proteína, como já foi descrito para outros insetos. Outros peptídeos antimicrobianos que também já são conhecidos não foram destacados na zimografia, como o TIAP e o RPTI. Além das lisozimas, a banda de Lise em 14 kDa pode ser induzida por Triatox, que tem 14,8 kDa, que até agora só é descrito nas glândulas salivares. Como as heptacinas, que possuem 22 a 23 kDa, são ativas contra bactérias gram-negativas, bandas de Lise em 22 kDa também podem resultar de triazlisina. Por fim, vamos falar um pouco sobre as principais conclusões do trabalho. Ao analisar a atividade bacteriolítica no intestino médio anterior e no intestino médio posterior do Triatoma infestans nos pHs 4 e 7,
As atividades máximas contra micrococcus luteus Escherichia coli com 2 valores pH indicam a presença de diferentes compostos antimicrobianos. Considerando os extratos de ambas as regiões intestinais secadas sem alimentação e em diferentes pontos de alimentação, a atividade é afetada pela alimentação e também pela falta de alimento a longo prazo. Essas alterações correlacionam-se com as alterações nos hemogramas. A lise em cerca de 16 kDa parece ser induzida por lisozimas, mas compostos de massas moleculares mais altas precisam de uma identificação.